Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Ah, Senhor, Te entregamos a nossa vida, a nossa família, todas as lutas, as dificuldades diante de Ti, Senhor. Porque quem é Deus senão o Senhor? Ah, Senhor, hoje ainda eu cantava aquela música que dizia que levantai, oh Senhor. Porque Tu és o Senhor sobre todo o universo. Diante do Teu nome, Senhor, o inimigo bate em retirada. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece se chama Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor de senhores, o nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra e debaixo da terra e sobre todo o universo, todos os universos. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Aleluia, aleluia, louvado seja este nome. Aleluia, glória a Deus, amados. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Queremos dar como se diz, uma saudação para os nossos irmãos que assistem via internet. Que o Senhor designe bênçãos especiais na vida de cada irmão. Aqueles que já nos pediram oração durante a semana. Que o Senhor esteja, como se diz, que hoje nós venhamos ouvir muitos testemunhos. Amém, amados? Amém. Porque o nosso Deus é um Deus de realizar coisas grandes e tremendas. Não é só as coisinhas pequenininhas. O mesmo Deus que se preocupa com as coisas pequenas é aquele que realiza coisas grandes. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor, então. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, lá em João. João 3,16. Sei que todo mundo já sabe, de cor salteado, não é verdade? Mas é bom sempre ouvir. Todo mundo. Diga um versículo, todo mundo lembra dele, não é verdade? Então vamos ler. Nessa Bíblia aqui ela tem um título que chama assim: A missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, queridos? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Ó, que interessante. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Como é impressionante isso, né? É muito tremendo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Antes de Cristo e a partir de Cristo. Aqui tá, eu sempre digo, a Bíblia é o manual do fabricante. Quer saber como andar? Quer saber como se vestir? Quer saber como faz num negócio? Tudo escrito aqui, né? Tudo está escrito aqui. Então vamos ler. Romanos 6, versículo 15. A lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse modo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora,
escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados, o pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós somos libertados do pecado, da maldição do pecado. Então, nós hoje passamos a ser servos de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecereis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, isto é, no original, forros. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora nós nos envergonhamos, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, quando eu li essas palavras aqui, os 23, logo que eu me converti, eu gravei. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu pensava, meu Deus, como é que eu estou viva? Que ainda estava tentando entender, né? Eu penso, meu Deus, mas como é que eu ainda estou viva? Como é que os meus amigos estão vivos? A minha família, né? Por quê? Pela misericórdia de Deus. Aqui, deixa eu ver onde é que diz aqui, perdão. Agora a gente pula para Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. É impressionante, né? Como é que a gente ia saber se era certo ou se era errado se não tivesse escrito em algum lugar que era errado? Como que a gente andaria? Né? Então, imagina se não tivesse leis escritas, leis do trabalho, leis de segurança, né? E os dias estão contados na mão do Senhor, né? Então a gente não sabe. A gente não sabe. Mas por isso que temos que todos os dias, como se diz, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Já vamos consertar de uma vez. 6 horas da tarde já vamos orar. Eu sempre digo, não espere isso. Porque a gente esquece. Pisou na bola, já pede, Senhor, perdão, Senhor. Ou então pega essa bola e joga fora para não pisar nela. Vira e mexe, a gente está pisando, né? Vamos mudar a nossa forma de andar. Como é que nós estamos andando? E amados, eu me alegro quando vejo as coisas que o Senhor fez na vida de cada irmão aqui. Sabe, foram coisas tremendas na vida de cada um. O cuidado, o zelo, tudo. E não fez mais, não, porque a gente acha que está bem. Ele faz muito mais. Amém. A gente se acomoda. Né? Ah, Senhor, eu quero uma casa. Deus te dá uma casa, pronto. Tá, estou realizado. Né? Uma vez eu vi assim que tinha uma pessoa que orava muito e pediu uma casa. Aí depois que ela ganhou a casa, ela não ia mais nos cultos, porque agora tinha que limpar a casa. Né? Eu, na madrugada, eu achei muito engraçado, né? Eu disse, ai, Senhor, então não me deixa ficar assim. Mas às vezes a gente é tentado, né? Ah, mas tá uma bagunça. Não é verdade? Eu tô cansado hoje, o meu trabalho foi muito cansativo, teve muito estresse, mas o mundo é assim. No mundo a gente vai ter aflição, no mundo a gente vai estar cansado, ainda mais no meio de trabalho que a gente trabalha, a maioria, a gente é minoria. Então tem guerra espiritual, sim, tem. Mas não esqueça, temos que orar, porque nós temos autoridade. Em nome de Jesus. E quem convence as pessoas do pecado, da justiça, dos juízos de Deus, não é o meu argumento, nem o quanto eu sei de história, não.
É o Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente tem que amarrar o valente, porque às vezes o bicho lá não deixa a pessoa ouvir. Tu fala para ela, mas ela não consegue te ouvir. Ela nem ouve. E aí passa um tempo, tu diz para ela que tu falou aquilo, assim, não, tu nunca me falou isso. Não é verdade? Mas nós precisamos falar. Porque Jesus, tudo está preparado para o arrebatamento. Tá tudo, mas tudo tá certinho. Agora o tempo a gente não sabe, né? Mas tá tudo, as coisas estão todas lá. Então, precisamos falar do amor de Deus. Precisamos falar que existe salvação. Porque que garantia alguém que serve a outros deuses tem? Onde está escrito que no nome de qualquer outro deus aí, coisas tremendas possa ter acontecido na Terra? Né? A gente não tem. Não tem. Somente o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, os mortos ressuscitaram, os cegos viram, os coxos foram curados, né? E ainda é possível. Porque o Espírito de Deus está na terra. E Jesus, a morte da cruz não foi em vão, amados. Não foi em vão. Diga aí, a morte da cruz não foi em vão. A morte da cruz não foi em vão. A obra da cruz, ela é perfeita, ela é imutável. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir na minha vida, vai se cumprir na sua vida, né? Vai se cumprir. Amém. Querendo o presidente dos Estados Unidos ou não, o presidente da Rússia ou não, vai se cumprir. Né? A gente, ultimamente, a gente vai lendo a Bíblia e vê que a promessa de que o Senhor traria os seus filhos, os 4 cantos do mundo, do planeta, e trariam de volta a Jerusalém. Né? A gente está vendo aí, Israel vai fazer 70 anos, né? E tantas a dar, isso não é do Senhor. Vai lá e pega a Bíblia lá, lê lá, ora, né? Até isso sair. Pega os Salmos, amados. Todo mundo acha que a gente lê a história de Davi, mas aí tu vê a história dele, é tremenda, mas olha os Salmos, ali nos Salmos mostra as lutas que ele passava, né? De momentos de grandes vitórias, daqui a pouco momentos de tristeza, de sendo, como se diz, se sentir derrotado, de ser afrontado, de ser perseguido, né? Injustamente. Né? Ele foi perseguido por Saul injustamente, não é verdade? Quantas vezes a gente se sente injustiçado? Às vezes se sente injustiçado no trabalho, né? E eu aprendi uma coisa na minha vida, porque uma determinada situação se repetia sempre, sempre e sempre na minha vida, principalmente no trabalho, uma área, e eu comecei a prestar atenção. Mas nada que eu fazia, eu tentava melhorar, né, as coisas mas por quê? Isso eu aprendi. Porque quando as coisas se repetem, é porque lá na infância, lá no início, aconteceu algo. E já vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo e vai se repetindo. Isso acaba quando a gente vê a situação, pega a palavra do Senhor e debulha aquela situação. Principalmente coisas como criança. Aí a gente se sente muito injustiçado porque a gente era criança. Precisava ser cuidado e zelado. E aí acontecem coisas ruins e a gente fica preso naquilo. Às vezes não tem para quem contar, não tem para quem pedir ajuda. E ainda quando contam, pedem ajuda aos pais ou a alguém que deveria apoiar, deveria ouvir, deveria dar ouvidos, né? Às vezes não recebem também. Então a coisa fica muito ruim. Só que isso não acaba aí. Esquecer não resolve. Passa anos, vem anos, aquilo lá vai se repetir de novo. Porque é uma maldição. É um mal que tem se repetido de tempos em tempos. Então, com Jesus, você libera perdão, você diz, Senhor, cura minha memória, cura aquilo, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, porque às vezes a gente tem
todos as justificação pelo modo de agir nosso. E às vezes o nosso modo de agir em determinadas situações não é adequado. Às vezes não é adequado no trabalho, não é adequado na escola, não é adequado na família, não é adequado perante os vizinhos, perante os irmãos. Então a gente precisa ver como Jesus faria. Olha que Jesus quebrou a cara de todo mundo, né? Ele fazia o que ninguém imaginava, não é verdade? Então, se Deus é amor, nós precisamos aprender a sermos amorosos. E amorosos em todos os sentidos. Não só, é muito legal ser amoroso com quem é muito querido comigo. Vai ser amoroso? A prática vem em ser amoroso com aqueles que são ríspidos contigo, com aqueles que não demonstram nenhum amor por ti, nenhuma, como se diz, nenhuma afeição, nenhuma simpatia, são aqueles que te pegam no pé. Isso, aí sim. Mas vou dizer uma coisa para vocês, quando o dia que você bota em prática isso, dá uma alegria tão grande, porque tu não sente nada, sente uma alegria. Eu creio que essa alegria é do Senhor, e a pessoa fica com uma a pior cara do mundo, tipo assim, de derrotado, de frustrado, de chocado, de como que agora você... A pessoa vem lá e te, sabe, te cutucou fundo lá, e tu olha pra ela e diz outra coisa que não tem nada a ver com graça, e aquilo, ó, desaparece. Vou contar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás, no meu trabalho, tinha uma pessoa que pegava muito no meu pé. Demais. E era uma pessoa assim bem conceituada perante as chefias, né? Que é uma coisa muito comum. A gente diria assim, os vulgos puxa-sacos. Aqueles que não trabalham muito, mas que ficam vendo o que os outros fazem de errado para contar, né? Isso para mim é falta de personalidade, etc, etc. Mas, era demais aquilo. E aí a gente foi fazer, acho que eu já contei essa história aqui, a gente foi fazer um tal de amigo secreto que eles faziam pro Natal. Quem é que eu peguei? A pessoa. Quando eu olhei, eu pensei assim, como diz a minha filha, viram na minha cara, né? Eu pensei assim, vou devolver ou pegar outro. Aí eu pensei, não é à toa que eu peguei, então eu vou botar em prática. Aí tinha lá uma caixinha lá, e para as pessoas colocar mensagem para os seus amigos secretos, né? Aquela pessoa, essa dita pessoa, a única que ganhou mensagem todos os dias. Até quando eu não ia trabalhar, eu pedia para alguém botar lá na caixinha, sabe? Muito engraçado. E aí ela ficava dizendo assim, olha o que essa pessoa me escreveu. Essa pessoa que me tirou, uma pessoa muito especial. Ela passou um mês elogiando quem ela não sabia que era. E olha, essa pessoa é muito especial. E eu acho que Deus dava até graça, porque eu escrevia coisa que parece que ela tinha passado alguma coisa assim. Ela não tinha Jesus ainda, né? Mas eu escrevia coisas bonitas mesmo. Eu estava plantando aquilo que eu não via. Então a palavra diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Então que nossa boca saia palavras de bênção, só coisa boa, porque um dia a gente vai ver o resultado. Muito rápido, amados. Aí então foi assim, todos os dias ela recebia palavra, assim, uma palavra bonita de ânimo, etc, etc. Aí chegou o dito dia. Aí, não, tá. Daí eu assim, eu de costa, né? Falando assim, a minha amiga secreta é uma pessoa muito especial, assim, ela sempre faz isso, faz aquilo, etc, etc. Aí ela tinha uma característica, que ela pegava o plantão, o trabalho, e ela não ia trabalhar. Ela ia lá fazer café. E chegava lá pelas 8 e pouco para trabalhar, mas as coisas dela já estavam tudo feitas, era mágica, né? Plim, plim, plim. Então era muito engraçado. Aí eu escrevi umas coisas assim, foi muito engraçado. Que daí quando eu me virei, e a minha amiga secreta, virei, é você. Ela fez assim. Obrigado. E agora?
as atitudes daquela pessoa que era terrível. Entendeu? Terrível. Ao ponto de eu nem sair mais pro lanche, porque quando saía, ia lá, mexia nas coisas que tu estava fazendo para te prejudicar. Então eu não saía mais. Ou quando eu saía, precisava ir no banheiro, eu escrevia assim, soro isso, aquilo, etc, etc. Assim, aí eu ia. E voltava rapidinho. Acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amado, se sem ter Jesus a gente consegue, imagina com Jesus, então. Entendeu? Imagina. Teu vizinho lá não tá muito bem, tu olhou assim, disse, bom dia, vizinho, como é que tá? O senhor tá bem? Tu vê que a grama na frente da casa dele lá tá meia alta, mas se tu vai cortar a tua, como é que tu consegue cortar a tua grama e ver que a grama do vizinho tá desse tamanho e não passa? Eu não consigo. Eu não consigo imaginar isso. Né? E isso são coisas de boas maneiras. Tudo que tu planta bem, tu vai colher. Rapidinho. Rapidinho, porque as coisas no reino do Espírito, elas dão a 30, 60 e 100 por um, né? Em todos os sentidos. Não é que nem a poupança do mundo que não rende nada, né? Mas as coisas espirituais, elas rendem, elas se multiplicam, né? Então isso é só um pequeno testemunho assim, né? E isso marcou muito para mim, porque eu já tinha certeza que era assim que a gente fazia, mas ter visto, e foi assim, ó, diante de todo mundo, depois daquilo, ela não podia mais falar nada, porque ela passou 30 dias dizendo, todo dia se exibindo, olha o que o minha amiga secreta, olha o que ela escreveu para mim, olha que coisa mais linda essas palavras, né? Então, amados, a gente às vezes precisa se esforçar. Eu sempre digo, às vezes tu só tá enxergando o borrão, as coisas ruins, mas olha para a pessoa com os olhos do Senhor e ressuscita, faz sair lá de dentro o que ela tem de melhor. Porque não há pessoa 100% má. Ela teve alguma coisa que a tornou má. Não é verdade? Ou mentirosa, ou falcatrua, seja lá o que for. Tem, mas tente, porque quando tu começa a exaltar o que está errado na pessoa, ela só vai ficar pior. Entendeu? Ela fica pior. Mas trabalha com aquilo que ela tem de melhor. Qual é a característica? Aquilo que é. Então trabalha com aquilo, elogia aquilo, exalte aquilo, fortaleça aquilo. E amados, a gente também precisa de ter palavras de incentivos, né? Tu não diz pro teu filho assim, quando ele começa a andar, tu não sabe caminhar? Olha só, nunca tu vai andar na vida. Não, né? A gente não diz isso. A gente vai lá e diz, vamos lá, vamos de novo, vem cá com a mamãe, vem cá com o papai, corre aqui, corre lá, não é verdade? Quando a criança começa a comer, pega e não quer mais nem que tu dê comida para ela, que ela acha que ela pode sozinha, que ela pega aquela coisa de feijão, joga aqui na testa, no olho e perde tudo, né? Tu não diz para ele assim, tu nunca vai aprender. Não, tu incentiva, não é verdade? A gente não pode se esquecer desses detalhes simples, muito simples. Muito simples, né? Às vezes lá, vamos dizer assim, aqui no sul a gente diz não tem carne, né? Mas no resto, principalmente São Paulo, diz não tem mistura. Qual é a mistura? Mistura é carne. A gente não sabe essas coisas. Mas só tinha boi ralado, só tinha carne moída. Ai, de novo! Glória a Deus que a gente tem boi ralado. Glória a Deus que temos, a gente hoje, graças a Deus, o Brasil, tu pode... No Brasil as pessoas não deveriam passar fome, porque nós temos tudo. A gente tem milho, trigo, carne, frutas, verduras, legumes, arroz. A gente tem tudo nesse país, gente. É um país abençoado. Amém. Né? E no sul também, amém, abençoado. Né? E me chama muita atenção quando eu fui lá para Minas, norte de Minas, meu filho, eles têm um feijão chamado andu, acho que é esse o nome. Acho que é esse o nome. É que cada lugar fala de um nome. É gandu, acho que é andu. Andu. Gadu não é.
E lá é um arbusto assim. E ele dá umas favas compridas. Feijão de corda, se chama. Não é o de corda, é um outro, parecido com o de corda, mas é um arbusto grande, né? E aí me chamou muita atenção que ele é feito verde. Então tu vai lá, tira ele, eles cozinham com um pouquinho de água, eles fazem uma farofa maravilhosa, botam toicinho, linguiça, lá é outro nome, bota tudo que vocês imaginam de coisa boa, ovo, cebola, tudo, mistura tudo aquilo ali. Gente, aí eu fui comer, né? Eu queria saber, e ele é seco, daí não é só o grão. Gente, que trem mais bom aquele, barbaridade, eu queria comer outra coisa. Muito bom. Aí eu fui pesquisar sobre esse feijão. Esse feijão, olha como Deus é tremendo. Ele tem muitas propriedades que são curativas, inclusive. É riquíssimo em vitamina C. Imagina um lugar que não tem bergamota, é rico e tem um feijão que é rico em vitamina C. E tu não precisa plantar ele todo ano. Tu plantou aquele pé, é um arbusto, e ele vai dar todos os anos até que ele morra. E olha, vai demorar. Então eu vi que os pezinhos lá eram assim. E eu trouxe umas sementes e a gente plantou por aqui. Os meus vizinhos, então eu olhei, eles virou árvore, mas árvore grande. Aí eu tirei uma foto da Arlene com a escada subindo para colher o feijão. Eu mandei para o Max, eu disse, mostra para o senhor que deu as sementes como é que é aqui no sul. Por quê? Porque aqui chove mais. Né? Então, amados, nós temos muitas coisas. Então eu fico pensando, quando tem pessoas que passam fome, é uma lástima que passam fome. É uma lástima que tem pessoas no Brasil, crianças, que passam fome. Quando que é um país que joga horrores de comida fora, não é verdade? Mas a gente não precisa, né? Então aquilo que está no nosso alcance, a gente pode fazer. Eu sou uma pessoa que me incomoda muito quando bota comida fora. Eu também. Né? Por quê? Porque botar comida fora é brabo, né? É brabo. Então tem coisas assim que não dá, que a gente precisa cuidar isso. Porque é desperdício também, né? E tem... eu lembro que uma época a gente estava pensando em fazer sopa no inverno e até comprei uma panela bem grande e levar para as pessoas que estão na rua. Porque, gente, o motivo pela qual ela foi para a rua, eu não sei. Mas tu tá passando um frio na rua. Aqui no sul faz frio, quando faz, né? Faz frio. Sem nada, sem nada para comer, para como se diz, para se alimentar, para se aquecer, né? E a gente pode. A gente pode, às vezes, alcançar um rancho para uma família que está necessitada, para algum irmão. As pessoas acham às vezes que é só os de fora, mas tem dentro da sua casa, na casa do Senhor, também tem pessoas que precisam muitas vezes de ajuda, né? Às vezes estão sem emprego, às vezes estão com doença, com dificuldade. Isso tudo está lá em Mateus 6, né? São as bem-aventuranças, são as coisas que Jesus disse para a gente fazer. Aquela palavra, amados, que fala assim: estive preso. Exatamente. Estive fome, me deste comer. Estive nu, me deste de vestir. Gente, isso é forte, hein? Isso é forte. Olha, e aquela outra passagem que diz que eu acho tremenda. Quando nós damos para alguém, quando a gente dá aos pobres, vamos dizer assim, a que empresta a Deus. E lá nós temos coisa para emprestar para Deus. Então, quando tu abençoa alguém necessitado, está emprestando a Deus. É tremendo, né? E eu acho isso tremendo. E eu sempre digo, né, que as atitudes, o modo de viver do pastor João Carlos Marques, ele era muito impressionante. Às vezes a gente sempre buscava ele em Porto Alegre, quando parava na sinaleira que alguém tinha pedindo alguma coisa, ele sempre botava a mão no bolso. Ele não faz que nem a gente faz, vê lá quanto tem para dar o menor. Ele botava a mão no bolso e o que saía, ele dava. Se saía 20 reais, ele dava. Se saía 50 reais, ele dava. Se saía 100 reais, ele dava. Né? E aí as pessoas diziam assim:
Mas não, eles vão comprar drogas, vão fazer não sei o quê. A Bíblia diz que é para nós dar, é mandamento. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é mandamento, é mandamento. Porque os pobres, Jesus disse que os pobres nós sempre os teríamos, mas eles teriam por pouco tempo, não é verdade? Então, amados, que a gente possa cada dia mais colocar o Evangelho vivo, na prática, né? Que a gente possa ajudar, que a gente possa fazer diferença. E fazer diferença na vida de alguém, amados, a gente tem tempo, trabalho, disposição. Olha, tem que ter, não tem outro jeito. Como é que eu gostaria que fizesse comigo? Se eu estivesse em tal ou tal situação. Se eu estivesse, por exemplo, com alguma enfermidade, como é que eu gostaria? Se eu estivesse, por exemplo, com deixa eu ver, sei lá, que tivesse filhos que não estivessem no Senhor. Aí eu ia gostar, já vou dizer, ia gostar que tivesse irmãos que me ajudassem em oração pela minha família, né? O que mais? Vai dar mais uma sugestão aí. O que te vem à mente? Furar o pneu do carro. Furar o pneu do carro. Barbaridade. Semana passada, foi domingo, né? Eu trabalhei sábado e domingo 12 horas. E aí, quando eu tô saindo do meu plantão, uma colega diz assim pra mim: ai, tu tá aí, tu me dá uma carona? Dou sim, sem problema. Barbaridade, vocês não sabem. Quando eu entrei no carro, o carro fez assim. Eu, acho que foi o pneu. Aí parei o carro, olhei. Bom, ficou quadrado. Porque deve ter furado no sábado, eu não vi. E no domingo fui trabalhar e ficou o dia inteiro estacionado. Então eu tava sentado no chão. E aí eu bem assim, meu Deus, socorro, porque eu só troco no local que troca, como é que se chama, as borracharias. E eles botam aquelas máquinas e fazem aqueles tac, tac, né? E eu pensei, meu Deus, como é que já pensei, Senhor, manda teu anjo aqui. Aí botei o negócio lá e fazia nada. Nada. Fiquei morrendo de dor, né? Nada. Eu consegui desparafusar Glória a Deus. E botava nos outros, nada. Aí a minha colega, querida, né? Aí ela vamos subir em cima. Daí eu subi em cima, não fazia nada, resbalava. Aí ela tava de tênis, ela pulava e fazia assim. Eu dizia, mais um pouquinho. Aí foi. Nós levamos meia hora e pouco pra trocar aquele pneu, né? Aí eu brinquei com ela, disse assim, olha, ainda bem que foi tu que me pediu a carona, senão tu ia pensar que eu te convidei porque tinha um pneu pra trocar. Aí no outro dia eu disse pra ela, vamos, Dani, hoje vamos, não, ó, tá tudo certo, não vai precisar trocar pneu, né? E o mais impressionante, onde eu trabalho tem muito carro, é gigantesco os estacionamentos e todo mundo passando, ninguém perguntou, estão precisando de ajuda? Ninguém, muito, ninguém, nem os guardas, nada, ninguém perguntou, tá tudo bem, eles estão precisando de uma mãozinha? Porque, ó, alguns anos atrás, eu tinha muita força. Depois que eu sofri um acidente, que eu fiquei eletrocutada, eu já não tenho mais essas forças, eu não consigo. Porque senão, botava aquele negócio lá e não tinha problema. Agora não dá mais, não consigo. Né? Mas Deus foi tão bom que eu nem sabia que a minha colega estava de plantão, mora lá em Canoas e me ajudou, dando os pulinhos dela lá, foi desenroscando tudo aquilo. Depois... Foi o anjo de Deus, ela. Um pezinho extra? Sim, ela tinha um pezinho extra. Graças a Deus pelo pezinho dela. Aí conseguiu. Aí depois tinha que botar aquele negócio, porque eu botei a roda, o pneu para dentro do porta-mala. Por quê? Porque o Peugeot, a grade é embaixo, então fica difícil. Final da história, vocês vão saber que eu tive que deitar no chão, lá naquele negócio, para olhar como é que era.
Para engatar o suporte, eu disse para ela assim, vai enroscando aí. Ela foi enroscando, eu seguro aqui, vai. Eu deitada no chão, né? Aí, lá pelas tantas, ficou meio torto. Tem uma sacola plástica aí, me dá aí. Amarrei lá, nó com a sacola e viemos embora. Ainda passei esteio lá para pegar a Helena, né? Fui lavar as mãos. Mas quando fui lavar as mãos, quando eu fechei as mãos, já não abri as mãos, né? Então quer dizer que eu fiz muita força, né? Mas foi muito engraçado, né? Só o Senhor. Seja lá qual foi a dificuldade, peça ao Senhor. Eu pensei, amados, eu imaginei que ia ser impossível nós trocar aquele pneu naturalmente. Porque sempre quando acontece isso, eu vou com ele rebentando, eu vou até Oi? Até a borracharia trocar, porque eu não consigo, né? Perco o pneu, mas vou daquele jeito. E aí, ele daquele jeito, eu pensei, não vou conseguir. Mas eu pedi o quê? Já sabendo disso, Senhor, manda teu anjo aqui, nos ajuda. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado com um pezinho extra. Maravilha, né? Então conseguimos, graças a Deus. O Senhor não nos deixa desamparado nunca. Amém. Nunca. Mesmo que tu tá lá, pisou na bola aquele dia, né? Fez coisa errada, tu pede, ai Senhor, me perdoa. Ah, Senhor, olha a situação. O pastor João Carlos sempre dizia, o cara fez um monte de coisa errada. Ai, em vez de correr para a cruz, eles fogem da cruz. Então, mas se tu pisou na bola, não fuja da cruz, corra para a cruz. Né? E declara lá, ô Senhor, olha a enrascada que eu me meti, me tira dessa. Amém. E Ele nos tira. Eu sempre me lembro disso. O Senhor nos tira. Por misericórdia, por amor ao nome dEle, por amor pela palavra, que Deus não vai contra a palavra dEle. Ele não é surdo, né, para que não ouça o clamor dos seus filhos. E até daqueles que não são. Porque quando eu fiquei eletrocutada no meu trabalho, eu não tinha o Senhor. Eu admiti uma criança e peguei e fui colocar a incubadora no canto, no lugar. Quando eu fui colocar ela no lugar, eu não desgrudei. As minhas mãos ficaram grudadas. E tu demora um tempo até tu te dar conta que tu tá tu tá eletrocutado. Demora um tempo. E vou dizer que acontece tudo que a gente vê nos desenhos, viu? A visão fica assim, ó. Tum, 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 né? O cérebro faz assim, ó. O coração faz. E depois começa a desfibrilar assim. Tic, tic, tic. E a língua começa a entrar. O oxigênio começa a parar. Imagina eu dessa área, sabendo todos os passos, né? E aí eu tive certeza que eu não ia sair dali. E eu bem assim, meu Deus, nunca mais vou ver os meus filhos. E ali eu vi um vulto chegando assim. Mas não era ninguém. Eu pensei, meu Deus, a pessoa não pode tocar em mim, senão ela vai morrer. Porque vai dobrar tudo, né? Mas não era uma pessoa. Um dia o Senhor me mostrou que era quando eu disse, meu Deus, nunca mais... Eu disse não, eu pensei, né? Que tu não fala nada, só pensa, né? Meu Deus, nunca mais vou ver os meus filhos. Eu invoquei o Senhor. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Entendeu? E o que aconteceu? Eu vi um vulto assim, só que não tinha vulto nenhum. Aliás, não era pessoa, eu pensava que era uma pessoa e não era uma pessoa. Depois que eu me converti, o Senhor mostrou que naquela hora o anjo do Senhor veio e a morte que estava ali foi embora. E aí o que aconteceu? Eu continuava grudada e o oxigênio faltou e o corpo como fosse desmaiar, né? E aí eu tinha um pescoço de ganso ligado, eu tinha feito um banho de luz na criança, ele continuava ligado, o braço bateu, então eu estava grudada, com o braço que bateu aqui, então dobrou a voltagem. E aí quando dobrou a voltagem, queimou meu braço, mas me jogou longe, entendeu? E aí o que aconteceu? Foi o livramento que o Senhor me deu. Eu tive várias sequelas por isso, ainda tenho até hoje, mas o Senhor em muito tem me surpreendido. Amém. Em muito. E eu nunca esqueci que
o que eu pensei? O meu último pensamento foi: meu Deus, nunca mais vou ver os meus filhos. E o Senhor pensou o quê? Vai sim, eu vou mudar a tua história. E aquele dia, mas olha só, aquele dia, isso foi em 1995. Que idade tu tinha, Mi? 95? É. Eu nasci em 79, faz a conta aí, galera. Tinha 12? Deixa pra lá. Não, eu tinha mais, eu tinha mais. Tinha 16 anos? Acho que é, sei lá, não fiz a conta, tô com preguiça. Ah, faz, por favor. Mas eu acho que era menos. Não tinha 16, não. Não, tinha sim, porque eu podia entrar no hospital pra te Ela era pequena, aparentava menos. Tá, deixa eu ver. 79. 81, 2, 3, 4, 5. 99 deu 20 anos, foi que ano? 85. 95. 95, então 15, 16 anos. Tá. Então, e realmente era pequenininha, parecia menos. A Paty tinha razão. É verdade, tinha menos, né? Então, assim, ó, agora me perdi nessa história, o que eu pensei. Ela disse nunca mais vou ver meus filhos. Ah, sim, exatamente. Daí, eles tiveram que pedir para alguém ir até Porto Alegre me buscar. Aí eles foram pedir pro Ricardo, o filho da Léo, e ele era o único que tinha se convertido na família dele. Aí eles foram lá me buscar, né? Eu não conseguia falar direito, ganhava choque de tanto e tantos minutos, porque aquilo anda tu fica por 7 dias levando choque, né? Vai tomar banho e sai fogo dos pés. Isso é uma coisa horrível, tudo né? que a senhora passou, eu passei, inclusive, a lembrança da família, porque Olha a família só. estava na praia naquele dia, eu fui instalar umas luzes no dia véspera de Natal, fiquei grudado em 220. Meu Deus. E a língua, a questão... Tudo. Só a E misericórdia do Senhor. O médico, inclusive, o médico que me atendeu depois, disse que não entendeu como é que o coração não explodiu. Sim. Porque o coração parece... Sim, o coração faz assim, ó. Ele bate e tu sente que ele parece que cresce. crescendo, Porque enche e depois começa a desfibrilar. E Começa a a fazer assim. língua parece que fica desse tamanho. Sim, ela entra, vai começar a entrar, né? Então, uma coisa horrível, né? Eu nunca imaginei que tinha alguém. Não, passei... Compartilha a experiência. Impressionante, né? Caio, foi. Pá. Então o Senhor naquele dia pensou o quê? Então tá, vou te transformar, né? Só que a pessoa que me buscou, ela teve a oportunidade de falar de Jesus para mim. Sabe o que ela me disse? Ela disse assim para mim: tu sabe, né? Que Jesus te salvou, né? Sabe, né? Que Jesus, uma hora dessa eu quero conversar contigo. Eu olhei para ele e disse assim: olha, eu tenho certeza absoluta que Deus me livrou da morte. Eu tinha certeza absoluta. É que quando a gente é do mundo, a gente não entende a palavra de Jesus, né? Para nós é Deus, né? Mas ele não falou, nunca me chamou, nunca disse mais nada, só aquilo. Levou muitos anos depois, né? Isso foi em 95, eu me converti em 2001, então foi muito tempo. Né? E nunca imaginou, né, que eu me converteria, né? E seria pastora. Mas agora eu sempre digo, Deus pode todas as coisas. E Ele gosta de pegar aqueles bem difíceis e mostrar assim, ó, eu vou mostrar com Saulo, né, de Tarso. Né? Quem dera me comparar com Saulo, né, com Paulo, né? Mas eu quero dizer assim que Deus faz isso, né? E Deus é tremendo, amados. E quantas outras vezes o Senhor já me livrou da morte, muitas vezes. Mas essa foi a mais, né, impressionante. E aí eu passava muito tempo que eu fiquei com lesão em todos os nervos do braço esquerdo e direito. E isso é horrível, porque nervo dói demais. E não tem o que fazer, né? E aí eu ficava sempre na minha mente: puxa vida, por que isso vai acontecer comigo? Mas por que aconteceu comigo? Eu tinha que ser a primeira pessoa no hospital a ficar eletrocutada naquele lugar. Tinha que ser eu, mas por que tinha que ser eu? E blá, 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 né? Porque até então, eu tinha um paciente que era paraplégico, eu pegava ele no colo, né? Levava para o chuveiro, pegava, tinha força para pegar um homem no colo. Hoje não consigo pegar. Hã? A neta? Não dá. Tem? A restrição é de 2 quilos. Né? Exatamente. Eu trabalho então com até 2 quilos. Né? E é impressionante isso, né? E aí tive que pedir
para as pessoas fazer aquilo que eu estava sempre acostumada a fazer, né? Chegou como se diz, antes eu precisava pegar um negócio, cortar, fazer, pronto. Aí agora tem que pedir. E esse pedir é complicado, né? É complicado. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que na formatura do Fabrício, o que mora aqui, quando ele se formou, teve, acho que a Michelle, não sei quem, chorou, e eu pensei, nossa, eu sou muito insensível, que eu não achei graça de chorar. Eu tinha que ficar feliz, que deu tanto trabalho para ensinar aquele guri. Mas eu chorei de emoção, porque era boomer na porta. Sabe, ele tinha dificuldade de aprendizado. E eu sempre dizia, tá tudo no sério. É só treinar, é só disciplina. Né? E ensinava, ele não conseguia entender nada que ele não enxergasse. Então, matemática é fácil, né? Vai ensinar história para quem não entende, para quem não enxerga aquilo, só entende o que vê. Então eu tinha que ficar fazendo teatro para ele, contando história. Ok. Mas aí um dia, Márcia, eu pensei assim, meu Deus, o que vai ser desse guri? Ele estudava em escola particular, naquela época que o dólar, a inflação era gigantesca. 89%. Era 89%, era um absurdo. Então a gente recebia no final do mês, eu comprava tudo de dólar e ia trocando. Eu não. A Michelle era a doleira da casa, ia lá, comprava os dólares, depois ia lá, trocava os dólares, pagava a luz, pagava o aluguel e assim a gente ia. Né? E era muito caro. E aí eu pensei, aquele ano ele rodou na escola particular. Muito simples. Eu peguei, arranjei um emprego para ele de quem não estuda, que era de trabalhar em lava-carro. Foi lá para um amigo que tinha um lava-carro e disse assim, olha, eu quero que tu dê um emprego pro Fabrício. O que eu vou dar para ele? Ah, não sei. Tu manda varrer 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário. Manda esfregar isso. Ah, não sei. Vai, arranja coisa para ele fazer. Porque eu vou mostrar para esse menino qual é o trabalho do salário que ganha quem não estuda. Eu disse para ele, tu tem dificuldade. Isso significa o quê? Que tu tem que estudar mais que os outros. Que tu vai ter que fazer resumo do resumo, mais do resumo, mais do resumo. Para vocês terem uma ideia, ele fez 2 anos o jardim, 2 anos o pré, 2 anos a primeira série e 3 anos a 5ª série. Ficou PhD em 5ª série e nunca mais rodou na vida. Né? Por quê? Aí eu fiz o quê? Fui lá, arranjei emprego para ele e eu era muito dura com ele. Aí ele vinha com aqueles dedos lá, molhados lá, que não secava, e dizia, que isso, guri? Olha essas frias nesses pés. Vai cuidar desses pés? Vamos de uma vez, vamos. E eu quero notas tais. Ai, não adiantou, ele rodou de novo aquele ano. Mas aprendeu a lição. Primeiro mês ele recebeu, não me lembro se era R$8 já, 8 cruzeiros, sei lá eu. Não era reais ainda. Ele chegou em casa e disse assim, eu trabalhei o mês inteiro, ganhei 8 cruzeiros. Quantos meses eu ia ter que trabalhar? Não ia conseguir pagar um mês de colégio. Primeira lição aprendida. E vou dizer que daí aquele ano ele rodou, né? Então ele rodou na particular, na 5ª série. Aí botei ele na escola pública, que ele nunca tinha estudado escola pública, rodou também. E aí, só que daí ele aprendeu a lição. E ele rodou por coisas ridículas, né? Aí eu pensei, bom, agora ele já pode voltar para a escola particular com 14 anos na 5ª série. Aí só tinha uma escola em São Leopoldo que aceitou ele, mas ele não podia rodar. Então no dia que ele fez 15 anos de idade, o Fabrício, não tinha ninguém. Eu dizia, meu filho, quem é que vai vir no teu aniversário? Ah, não sei, meus colegas não falaram nada. Aí os colegas dele, sabe o que eles diziam? Que ele era muito inteligente. Tudo que o professor perguntava, ele sabia, porque já era a 3ª vez, né? Aí os colegas diziam, como o mongol é inteligente, chamavam ele de mongol. Porque ele ficou, sabe como? Muito forte de tanto lavar carro, lavava carro, fazia tudo direitinho, estudava, né? E ele ficou super forte. Não era academia, era lavando carro. E aí, naquela sexta-feira, tinha uma Olimpíada das escolas na Unicinos,
e ele foi representar a escola dele. Naquelas que faz 4 voltas na pista lá de corrida, não sei como é que se chama. E o menino do sinodal junto com eles, correndo, conversando, batendo conversa lá. Era na última volta, daí os colegas começaram: corre, Mongol! Corre, Mongol! Corre, Mongol! Aí ele olhou pro guri: tudo bem? Tchau! Foi! A escola ganhou a primeira vez uma medalha numa Olimpíada. E foi homenageado, foi uma festa, né? O que aconteceu? No outro dia, a casa estava lotada. E com os colegas dele, porque ele era um herói agora, né? Porque era super inteligente e ainda ganhou uma Olimpíada, né? E aí como é que... Aí, chegando lá em casa, a Michelle se lembra. Os coleguinhas dele tinham 10 anos, 12 anos na quinta série. E os gurizinhos diziam assim: ô, Mongol, vamos ficar te pegar? Assim. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, amados. Ele nunca mais rodou daí. Glória a Deus. Aquele que não entendia o que não via, tá? História, geografia, ciência. Ai, meu Deus. Ele fez teologia, que estudava o quê? Latim, grego, hebraico, né? Agora história. Em alemão ele ia bem, viu? Mais que português. E se formou, depois fez a faculdade de contabilidade. E já fez pós-graduação. E já fez 2 pós, né? E vai fazer mestrado. Isso. Então, amados, Aquele que é pastor? eu sempre digo para vocês assim, ó. Não importa a dificuldade, você tem que dizer, ó, para dificuldade, tu não olha para dificuldade como desculpa. Eu sempre dizia, tá na mente, é só treinar o cérebro. E se vocês, o pessoal que conhece ele, é muito engraçado, né? Ele fala rindo, aliás, amanhã ele tá de aniversário. Não, amanhã não, dia 6, domingo ele tá de aniversário. Né? E assim, ó, aí na formatura dele, na segunda formatura, né, que ele fez teologia e fez a contabilidade. E eu fiquei olhando, né, pensei, nossa, mas eu sou tão insensível, eu não acho graça de chorar nisso. Eu acho que, tipo assim, é isso mesmo, não é mais que a tua obrigação estudar, conquistar, porque tu tem condições para isso, né? E aí eu fiquei olhando assim, daí eu me lembrei, sabe do quê? Aí eu fiquei me lembrando todas as dificuldades do pré, do jardim, toda aquela história, né? Aí eu fiquei me lembrando assim, porque assim, amados, quem tá ouvindo achando que eu sou muito, né, radical, muito... Mas eu, desde pequenininha, ele ia para psicopedagoga, para isso, para aquilo, para não sei mais o que, sempre. Aí foi quando eu olhei para ele e disse, quer saber? Agora é meu jeito, porque esse jeito aí não funciona para nada, não serve para nada, né? E aí mostrei para ele como é que ia ser as coisas, e como é que ele tinha que fazer, e eu queria notas tais e tais. E a coisa aconteceu. Mas aí na formatura dele, eu fiquei olhando assim para ele e pensei, pois é, né? Acho que a Michelle chorou, não sei mais quem chorou. Eu pensei, nossa, eu sou muito sensível, né? Daí fiquei pensando, daí o Senhor me lembrou do que eu falei no meu pensamento, já que eu não conseguia falar, quando ele estava eletrocutado naquela incubadora. Senhor, nunca mais vou ver os meus filhos. Aí eu mudei o disco. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada pela tua misericórdia, que tu não permitiu que eu morresse. Se eu tivesse morrido, já ia pro quinto dos infernos, né? Sabe, sei lá como é que os meus filhos também, certo, estavam no mesmo caminho, né? Obrigada porque vi os meus filhos se formarem, vi eles se casarem, os que são casados, né? Falta as meninas. Vi as minhas netas, tô vendo os meus netos. Eu pensei, puxa, Senhor, nunca mais abri minha boca. Ai, não sei por que me aconteceu isso. Obrigada, Senhor. Aconteceu isso, não era para ter acontecido, mas a tua misericórdia me salvou e salvou a minha família. Glória a Deus que eu e junto com toda a minha casa posso dizer que servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor. Amém? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Foto ali também, né? Ah, essa foto aqui tá, mas pega ela. Mas não dá pra focar ali? Tá, deixa ali que eu tento. Esta foto aqui, amados, o pastor João Carlos já contou várias vezes, é num batismo. É um batismo, né? Era um batismo, sim. Isso. E as pessoas
Então, o pessoal tirou a foto com aquelas câmeras Kodak, lá tinha um fotógrafo, parece. Eu não lembro. Sei que foi tirada a foto e quando foram buscar as fotos, só tinha isso. Tinha fogo e aparecia só os pés, as pernas das pessoas e o fogo. E aí foi mandado examinar essa foto pela... Tinha, acho que a... Kodak. Isso, a antiga Kodak. Aí eles levaram para ver e disseram o quê? A conclusão foi a seguinte, que havia fogo perto que cobriu as pessoas. Só que era fogo do Espírito. Espírito, não era fogo que a gente, naturalmente não foi enxergado, era sobrenaturalmente, mas Deus permitiu que a câmera captasse. Né? Eu achei que era aquela que o pastor foi transladado. Não, esse é outro. Tá? Então, assim, é muito tremendo, amados. Glória a Deus. Tem uma ali que aparece, tem que estar com aquela vestimenta que eles botam. Sim, sim. Isso. Então, amados, eu não sei qual é a dificuldade que tu possa ter na sua casa, com algum familiar, com algum parente, seja lá com o que for. Não importa. Importa que Deus diz para você e você siga, diz, Jesus, o negócio tá difícil, mas vem comigo. E Ele vai contigo. E o Espírito Santo te conduz, te dá a palavra e você vai ver, vai ser vitorioso. Amém? Amém. Então, Michel. Na verdade, tem um testemunho que foi antes, mas se perdeu, então eu não sei mais como ver aqui. Mas era alguém, não sei nem se era homem ou se era mulher, que eu não lembro realmente. Mas a pessoa acordou, estava com muita dor na garganta, acho que era na garganta. E aí ela foi ao banheiro e ela disse, Senhor, se era verdade aquilo que o pastor João Carlos Marques disse, que contigo até a água vira remédio, É isso aí. então me cura. Ela tomou água e acordou curada. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus mesmo. Eu faço isso. Amém, amém. Ah, é a Fábio do testemunho. Ela tá Ah, dizendo Fábio, que é fui ela. eu, irmã Michele. Que bênção, Deus abençoe, Fábio. Aqui tem um monte de gente, Karina, Leida, Paula Paiva, Cristiane, Karina, Anabela Lopes. Deus abençoe, Anabela. Paula Paiva, Varlene. Que Deus abençoe a todos esses irmãos que aqui estão. Karina Silva também, acho que eu já repeti um monte aqui. Eu só queria falar uma coisa, assim, que antes eu falei que o Fabrício era burro, era uma porta, porque era mesmo. Não, era ele tinha mesmo. dificuldade, né? Tinha, e eu falo da burrice, a teimosia dele. E Deus, ele é o milagre de Deus. O Fabrício é um milagre. Porque além de tudo ele era daltônico e hoje ele não é mais nem daltônico. Foi muito engraçado. Eu tive rubéola no terceiro mês de gravidez, então ele podia ter um monte de coisas. E a gente foi. Ele tinha acho que 9 meses, tinha que dar 3 mamadeiras para ele. Ele tomava uma, berrava, tu dava outra, ele tomava em 2 goles, berrava, tu dava outra. Né? Aí até um dia que viu que ele tinha um fígado muito grande, parecia, na palpação. Aí foi fazer o exame, não, ele tinha um estômago quase o tamanho de um adulto. Então a gente não sabia, coitado, passava fome, a gente não sabia se o estômago ia continuar crescendo com a idade ou se ia estacionar, mas Deus foi bom, que deixou crescer até um determinado idade, né? E era interessante que as outras crianças tu dá comidinha de colherinha, ele não tinha que ser colher grande, para dar tempo de esfriar a próxima. E assim era. Então ele teve dificuldades, né, de aprendizado, mas Deus é poderoso e tremendo, né? Amém. Se tu vê ele hoje, vocês não vão acreditar que essa é a pessoa, né? E ele fica ouvindo as pessoas falando, principalmente quando a gente está falando de Jesus para alguém, e ele vai lá, pega aqui, pensa um negócio aqui, atual, pega lá na Bíblia, faz, olha, é muito bonito de ver, né? É muito bonito de ver. Mas Deus é tremendo, amém? Amém. E é super inteligente. Sim. É impressionante, né? Esse teu testemunho que tu falou do teu filho, tu lê em 1 Coríntios 26. Lê aí, achei pra mim. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são, a Glória fim a de Deus. que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. É bem isso. Eu resumo. Vamos orar então, amados? Amém. Alguém tem algum testemunho? Alguém quer dar um testemunho? Eu tive uma visão. Diga. Aqui, hoje, cara, logo que a gente começou, eu vi Jesus Cristo sentado e as pessoas de joelho, como se fosse o fim do mundo, né? E sendo julgadas, as pessoas, o desespero daquelas pessoas. Assim que a gente estava falando no início, né? Eu vi o desespero das pessoas e Jesus estava de cabeça baixa, assim, né? Muito triste. Tinha umas que não estavam desesperadas, mas todas, a maioria estava. Sim. Glória a Agora Deus eu posso que dar- nós não passaremos Eu por posso isso, dar um amém? resumido, mas assim, resumidamente, para Eu o não pessoal da conhecia ninguém. internet, que o meu trabalho eu estava com muito, mas eu fiz exatamente aquilo que tu pregou hoje, que é não devolver, porque nós somos cristãos. Cristão não devolve a maneira como tu é tratado Na mesma na moeda. mesma moeda. E por ser obediente, estar naquele dia, num propósito, não vou dizer qual é o propósito, porque a palavra do Senhor diz que o que a mão direita faz, a esquerda não saiba. Naquele dia que eu estava com muito problema no meu trabalho, eu ganhei um sinal de Deus. Não era só nos cultos aqui. Eu estava vendo a escada, uma escada que vinha do céu até no chão, e anjos desciam e subiam. Então, Glória a ali Deus. eu tinha certeza que o meu Deus estava comigo. Mas foi um dia que teve guerra. Mas eu não estava tratando a minha chefia com desdém. E isso já mudou muito. Porque eu tratava, assim, dava aqui, eu pá! Agora não. Glória a Deus. Bem, mas Deus me permitiu ter aquela visão, então eu quero compartilhar com os irmãos. Porque era tremendo. Então, obedecendo, para mim só tem uma coisa. Não adianta só ouvir. Vim aqui, ouvir, ler. Praticar. Ler a palavra de Deus. Satanás também lê, conhece toda a Bíblia. Ouvir, a gente está tão acostumado a ouvir, a ler, ouvir. Mas a coisa que mais está escrito em Tiago é: sejais praticantes. E além de eu praticar o que eu estava recebendo, tenho ouvido nesses anos todos, eu tive lá no meu emprego, porque aqui eu vi a escada. Mas lá no meu emprego, lá, com meus olhos fechados, estava lá a escada. Estava a escada. E anjo subia e anjo descia. Glória Então, a Deus, né? Vamos obedecer. Nós não estamos Botar aqui em ouvindo. prática. As pessoas que estão aqui nessa noite não estão aqui por acaso. E quem está ouvindo na internet não está ouvindo por acaso. É porque Deus está falando com todos nós. Então Ele quer que tudo isso que foi falado seja praticado. Quando? Daqui, quando eu sair. O culto vai começar exatamente quando eu sair daquela porta. Ali vai começar o culto. Eu não estou ouvindo nada disso aqui por acaso. Glória a Deus. Quero entregar isso como testemunho. Glória a Deus. Amém. Mas que ninguém precisa tomar choque. É sem choque. Obrigada. Amém, então. Vamos orar então, queridos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós apresentamos todos os irmãos que estão assistindo via internet, cada família, cada cidade, Senhor, cada país, Pai. Eu peço, antes eu estava lendo aqui os nomes de cada um, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, nossos familiares, que Tu designe anjos e arcanjos, Senhor, e vá guardar a vida de cada um, Senhor. Que caia por terra todo o levante das trevas. Senhor, fortalece os Teus filhos, e onde há enfermidade, que essa enfermidade saia em nome de Jesus dos corpos dessas pessoas, em nome de Jesus. Toda enfermidade na alma, todo engano do diabo com tristeza, que seja dissipada em nome de Jesus.
Cobre essas pessoas, Senhor, com teu óleo de alegria, em nome de Jesus. Nós temos alegria porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não estamos alegres porque temos carro, casa, comida. Glória a Deus por isso. Mas a nossa alegria é que o nosso nome está escrito no livro da vida e nós não mais estamos mortos. Somos mortos para o mundo, mas vivos para Deus, em nome de Jesus. Horabasti andaralaramas tori enderemas. Harabasterreme andanas. Há muitas pessoas, Senhor, que estão com dificuldades nos seus relacionamentos de casamento, Senhor. Senhor, outras com enfermidades graves, Senhor. Em nome de Jesus, que toda arrogância, todo orgulho, toda altivez, tudo que se levanta contra a palavra do Senhor, contra os mandamentos do Senhor, se sujeite ao nome de Jesus. Senhor, abençoa cada família em nome de Jesus. Abençoa as crianças, os jovens, os anciãos, Senhor, em nome de Jesus. E cada família, Senhor, venha ser uma tocha viva do Teu Espírito Santo e que faça diferença, que por onde andar venha ser conhecido por aqueles que profetizam vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor.